do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, o PNAE. Atualmente é professor associado do curso de Letras da Universidade Federal de Sergipe, atuando no campus de Itabaiana. É professor do curso de pós-graduação, mestrado profissional em Letras, membro do grupo de pesquisa, membro do grupo GEPLA, grupo de pesquisa, de estudo e pesquisa em linguística aplicada, líder do GEADAS, grupo de pesquisa em estudos de alfabetização, discursos e aprendizagens. Tem experiência na área de educação, com ênfase no ensino da língua materna, realizando pesquisas nos seguintes temas: gênero de texto, na abordagem do interacionismo sociodiscursivo, literatura infanto-juvenil, retextualização, leitura e produção de texto. Professor, a palavra está com você. Bom dia a todos e a todas. Obrigado pela apresentação, professora Andréia. Eu gostaria de agradecer primeiramente o convite das professoras Elizabeth e a professora Célia, né, com quem eu conversei bastante, né, antes de chegar aqui nesse encontro, né, e eu acho que o encontro é de grande relevância, né, porque vai discutir um tema que muito nos interessa, né, que é a questão da leitura e o ensino da leitura, né. E aí eu me sinto muito feliz de estar aqui com vocês para esse momento, né, de troca, né, de conhecimentos, experiências, né, sobre essa questão, né. Acima de tudo, porque todos nós aqui somos professores e professoras, né, que vivem diante dessa grande questão, né, desse grande desafio que é formar leitores, né, e acima de tudo seres humanos, né, porque quando a gente fala em leitura, a gente não está falando só em leitura de escrita, né, e a gente está falando de visão de mundo, né, de posicionamento, né, na relação com o mundo, né. Então, é muito importante estarmos juntos agora aqui para fortalecer esse diálogo e pensar, né, sobre as grandes questões que envolvem esse tema, né. E no tema, né, eu gostei muito do tema, né, por conta do título mesmo da mesa redonda, né, que é a formação de leitores nas sociedades modernas, né, multimediáticas, né. Então a gente tem uma questão que eu achei muito interessante, né, essa questão multimediática, né, que de alguma forma nos aproxima e também nos afasta, né, porque a gente está aqui hoje nesse encontro, né, virtual, né, que nos dá essa possibilidade de fazer essa troca em lugares distintos, mas ao mesmo tempo a gente não tem aquele calor, não tem algumas sensações que a gente teria se a gente tivesse no encontro presencial, né? Mas de toda forma, então, aí essa questão multimediática é uma questão que a gente precisa pensar muito, né? E ela sim envolve desafios, né, ligados à formação do leitor, né? Mas quero dizer também que foi muito agradável escutar a professora Helenice, que trouxe várias questões que nos afetam muito, né? Essa coisa do existir, né? Do se sentir vivo, porque a leitura permite isso, né? Permite, inclusive, né, como a professora Helenice falou, a questão de nos transformar, né? Então a leitura possibilita essa transformação. A professora Raimunda também trouxe várias questões sobre a problemática do ensino da leitura na escola, né? E a gente vê que esse tema ele não se esgota, né? Dentro dessa linha, eu vou trabalhar uma outra temática, né? Que é uma temática que muito me interessa, que é as rodas de leitura, né? Eu quero falar de uma prática que eu estudei há 24 anos atrás, né, na minha dissertação de mestrado, que gerou um livro que está aqui, que é a Leitura e Produção Textual no Espaço Escolar, que essa dissertação foi orientada pela professora Cecília Goulart, né, na Universidade Federal de
Fluminense. Então, e aí eu estudei as rodas de leitura e eu achei muito interessante trazer um tema que eu estudei há 24 anos atrás, né, por uma série de questões. Né? Eu acho que eu, de alguma forma, vou retomar algumas questões. Eu tenho retomado, tenho feito alguns estudos na área com base em Bakhtin para falar sobre o dialogismo, e eu achei muito rico voltar essa discussão, até porque muitas coisas que a gente viu lá no CAP UERJ, no Colégio de Aplicação da UERJ, né, nos anos iniciais, né, ainda não estão presentes na maioria das escolas. Né? Eu quero dizer que o que eu vi no CAP UERJ corresponde a uma revolução no campo de estratégias de formação de leitores. Então, eu vou, de alguma forma, trazer uma experiência só, não dá para eu falar sobre todas as experiências que eu vi lá, mas eu tive em 6 classes, e a pesquisa foi gravada em vídeo, e eu tanto gravei as práticas quanto entrevistei os professores. Daí eu pude ter assim, uma dimensão das estratégias que eles desenvolviam para formar os leitores e produtores de texto. Né? Costumo dizer que esse trabalho da leitura está totalmente alinhado com o trabalho de produção de texto. Né? A gente consegue ver muito do resultado que o aluno faz em termos de leitura no trabalho de produção de texto. Né? Evidentemente que, e eu falo produção de texto tanto oral quanto escrito. Né? Então, é nessa interação com os textos que a oralidade e o texto escrito atravessa. Né? Então, de alguma forma, eu quero falar um pouco sobre isso, né? Sobre esse trabalho da oralidade, dizendo que a minha história com a leitura é uma história que começa aos 16 anos, né? Hoje estou com 57, então, e eu comecei trabalhando no CIEP como animador cultural. E lá, a minha função era contar história. E isso me levou justamente para o curso normal e depois para o adicional da educação infantil e depois o trabalho no SESC como estagiário, né, na educação infantil. E aí eu segui todo o meu caminho, né, também, né, terminando o curso normal, imediatamente eu já passei para 2 concursos, né, um do município de Niterói, como professor da educação infantil, e um outro como professor alfabetizador no estado. Né? E aí eu já comecei a me deparar com essa questão da leitura, né? Do trabalho de leitura na sala de aula, né? Porque a maneira como eu fazia a mediação era uma maneira muito organizada, como estão os livros didáticos. Né? Então, a gente fazia aquele questionário, né? Aquele questionário quem foi, onde, da estrutura do texto. E no final também, quando eu contava uma história, porque eu gostava de contar histórias, e eu terminava sempre depois da história, né? E aí, gostaram da história? Então, vamos desenhar a história. Então, ficava nesse ponto, né? E as atividades de leitura, elas não se desenvolviam, né? A gente não tinha um trabalho que ajudasse os alunos a se posicionarem, a analisar a relação do texto com o mundo, né? Então a gente tinha essa perspectiva que era uma perspectiva muito de repetir o que o próprio texto dizia, né? E isso me inquietava muito, me deixava muito insatisfeito com a minha própria prática de professor, né? E por conta disso eu comecei a querer estudar isso, né? Então eu fui para a especialização em alfabetização, falando sobre leitura, e depois para o mestrado também na área de leitura e produção de texto, né? Mas antes disso eu fui convidado na secretaria que eu trabalhava de ir para o CAP UERJ
antes como professor de primeira a quarta série, eu fui para o CAP-UERJ 3 anos antes de fazer o mestrado. E lá eu via uma prática totalmente diferente, que revolucionou a minha visão de ensino de leitura, né? Primeiro porque os professores do CAP-UERJ não utilizavam livros didáticos, né? A forma de organização das salas eram bem diferentes, né? As salas, elas eram o tempo todo organizadas em roda ou em pequenos grupos, né? Enquanto a gente tinha aquelas organizações em fileira nas nossas escolas, nas escolas que eu trabalhava, eu vi um movimento muito diferente naquela escola. Além do mais, eles não usavam livro didático e tinham uma estratégia que era muito interessante, que eram as rodas de leitura. Então, quando eu chegava numa sala de aula, todos os dias a gente tinha rodas de leitura. E isso me gerou um impacto, um certo estranhamento, porque eu via lá uma coisa diferente do que eu via nas escolas que eu trabalhava, né? E eu fui então, eu terminei esse curso, que foi um curso de 3 meses, né? Que tinha uma parte teórica, a época do construtivismo, né? E uma parte prática que era justamente a observação dessas escolas. Eu fiquei impactado com aquele trabalho e tentei fazer de uma forma parecida nas escolas que eu estava trabalhando. Passavam-se 3 anos e eu fui então para o mestrado. E eu não tive dúvida, né, que eu iria trabalhar sobre leitura e produção de texto no CAP-UERJ. E por coincidência total, a minha orientadora, Cecília Goulart Pacheco, fazia pesquisa no CAP-UERJ. Então, as coisas parecem que são tramadas para que a gente faça exatamente daquele jeito, né? E então eu fui para o CAP-UERJ fazer a minha pesquisa sobre leitura e produção de texto. Esse ponto, né, eu acho interessante, né, porque eu quero voltar, eu contextualizei a minha pesquisa, mas eu quero situar também, porque a gente sempre vai atualizando aquilo que a gente fez, né? Então, evidentemente que a maneira como eu olhei para essas práticas há 22 anos atrás, ou 23, não sei, mais ou menos por aí, é lógico que ela se modificou, né? E quando eu fui convidado para fazer essa fala aqui, né, de alguma forma eu comecei a pensar, né, o que eu tenho o que eu falava anteriormente, qual era meu interesse e qual é o meu interesse atual, né? Até onde o Ricardo de 22 anos atrás se encontra com o Ricardo dos dias atuais, né? O que eu posso pensar sobre essa pesquisa e o que ainda essa pesquisa me seduz, né? Então, e pelo tema também da própria mesa, né? Porque a gente tem aí uma questão que é a questão multimediática, né? A gente está vivendo numa sociedade moderna multimediática, mas que de alguma forma ela, muitas vezes, ela entra em choque com as antigas práticas das sociedades tradicionais que têm um modo de tratar o conhecimento de uma forma diferenciada, né? Então, se a gente for para sociedades ágrafas, se a gente for para sociedades como sociedades africanas, grupos africanos que têm como, por exemplo, o griot como um representante de preservar o conhecimento da ancestralidade, de fazer a ligação do homem com a espiritualidade. Então, se a gente for pensar nisso, quando a gente entra numa sociedade multimediática, a gente tem muitos ganhos, mas a gente também tem muitas perdas,
né? Então é interessante pensar, né, nesses ganhos e nessas perdas, né? Então, uma das perdas, né, é o trabalho com oralidade, né? A gente é o tempo todo mediado por essa cultura escrita e, às vezes, o processo de interação é pouco pensado, né? Então, em sociedades tradicionais, a gente tem uma memória, preserva uma experiência e tem essa dinâmica da troca, da interação viva, com riso, emoção, né? Então, a gente tem algo que é um elemento fundamental para o trabalho de leitura na escola, né? Então, é interessante pensar nessas rodas, né, de contação de história em sociedades tradicionais e as rodas de leituras na vida contemporânea, né? As rodas de leituras também elas geram uma transformação, mas que é uma transformação importante e necessária, né? A gente agora tem elementos escritos, elementos impressos que vão mediar as nossas relações, né? E isso é importante. Retomando só de uma forma muito breve o que Walter Benjamin fala, né? Que antigamente existia a ideia de compartilhar experiências por meio de narrativas, né? E essa forma de comunicação, essa forma de interação preservava a memória e nos constituía como um grupo, né? E isso, de alguma forma, foi se esfacelando, né? E a gente hoje, no lugar dessa sociedade da narração, do mundo da narração, a gente vive no mundo da informação, né? Então, a gente vive num mundo que vive pela busca constante de informação, consumo de conhecimento descartável, né? Então, meu objetivo aqui é trazer aqui uma discussão sobre as rodas de leitura. Como eu já vi que eu já estou com 17 minutos, eu ia falar um pouquinho mais sobre Walter Benjamin e sobre o trabalho de leitura, mas eu vou falar brevemente aqui, então, de um momento que está nesse livro, né, que eu gravei um trabalho de roda de leitura, né, lá no Colégio de Aplicação, com a professora Celi, tá? Eu tenho isso tudo gravado, né, e é muito interessante. E a professora Celi era uma das professoras com as quais eu trabalhei, que eu entrevistei e assisti as aulas e gravei as suas aulas, e ela fez um trabalho, cada professor lá tinha um perfil muito diferente, né? Embora você via uma unidade de trabalho, né, você também via diferenças. E a professora Celi tinha um traço muito interessante, que ela tinha uma visão bastante politizada, né? E aí eu gravei uma aula da professora Celi e depois entrevistei para falar um pouco mais sobre a sua prática e perceber então aí as estratégias que ela estava desenvolvendo para formar os alunos leitores, né? E eu me deparei com uma experiência, um projeto, porque lá na época, hoje a gente fala de sequência didática, antigamente a gente falava de pedagogia de projeto, né? E ela tinha um projeto para falar sobre crianças do campo, né? Porque a maioria das crianças daquela escola, né, elas faziam provas, né, eram crianças da classe média, né? Embora fosse uma escola pública, a gente via nitidamente ali que a maioria das crianças tinha um certo poder econômico, né? E a professora então resolveu trabalhar com um poema chamado Os Meninos do Não, né? Porque ela queria mostrar como é que eram outros tipos de crianças, né? As crianças que viviam no campo, os catadores de lixo, enfim, né? Para mostrar que a infância não era de um tipo só, né? Então, ela trabalhou com um filme chamado Conversas de Crianças, onde ela apresentava as vários tipos de crianças que faziam parte de um acampamento e assentamento organizado dos movimentos sem terra, no sudeste do Brasil.
e também trabalhou com sonhos de criança, né? A partir desse material, ela leu um poema para as crianças chamado do Pedro Tierra, Meninos do Não. O poema chamava Meninos do Não. E aí eu vou ler rapidamente para vocês e mostrar a produção que os alunos fizeram. Não amanheceram sobre os cobertores, não mastigaram o pão da manhã, não traçaram sobre o papel o desenho incerto das primeiras letras, não brincaram no parque dos outros meninos. Não havia pão, havia chá amargo, a vida amarga, queimando a língua e o sonho. Não havia papel, não havia escola, não havia futuro, meninos do não. Nas mãos, uma tristeza infinitamente. As mãos desses pequenos são mais adultas do que seus olhos. Esse poema bateu muito forte nos alunos, né? Porque eles se depararam com uma realidade que não era a realidade deles, né? Eles tinham visto os vídeos e depois viram esse poema, e a professora fez uma discussão sobre isso, né? Porque eu acho que as rodas de leitura são para isso, né? São para a gente se posicionar, para a gente discutir, para a gente ampliar a nossa visão de mundo, né? E isso foi muito trabalhado, né? E a partir dessa produção, os meninos, né, fizeram produções belíssimas, né? E com uma visão positiva, né? Porque é muito forte, pesado a gente lidar com determinadas realidades, né? E os meninos estavam com muitos sonhos e queriam uma outra expectativa para os meninos do não. E todos eles fizeram um poema sobre meninos do sim. Eu vou ler só um aqui para a gente observar, e eu vou ler rapidamente aqui um momento da discussão desse texto. Amanheceram debaixo dos cobertores. Meninos do sim, desculpe. Meninos do sim. Amanheceram debaixo dos cobertores, comeram o pão da manhã. Eles tinham futuro, nas mãos uma alegria infinita. Brincavam no parquinho dos outros meninos. Havia cobertores, havia papel, havia escola, havia futuro. Meninos do sim. Nas mãos, uma alegria infinitamente. Então, a gente tem aí esse momento, né? Essa produção dos meninos do sim, né? A partir da discussão dos meninos do não. Né? Então, não é mais um movimento parafrástico, não é mais um movimento de imitação do que está escrito no próprio texto lido, né? Mas é um diálogo, uma relação dialógica com esses textos, né? E a partir daí, a professora cada aluno lê na roda de leitura o seu texto, e o seu texto é discutido com os outros alunos. Esse é um movimento, né, que nos empolga, que faz a gente querer saber mais, que faz a gente querer ler mais e faz a gente querer produzir, porque a gente sabe que vai ser escutado, né? Então, é mais ou menos isso, né, que eu queria falar para vocês, né? E aí eu defendo aqui, né, essa possibilidade de explorar esses momentos de interação oral, né, como elemento de dinamizar a leitura dos textos escritos, criando esses momentos aí para compartilhar as experiências e transformar a realidade. É isso, estou aí à disposição para mais para frente a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Obrigada, professor José Ricardo, por sua fala. Então, assim, só fazendo